Outra frente de estudo que as equipes do CPA também realizam tem como foco o cultivo de plantas de cobertura. A partir do manejo consorciado de milho com braquiária, por exemplo, as equipes têm visto melhorias para o solo e, consequentemente, para o desempenho das plantas, como a soja. Outro assunto importante que está sendo demonstrado aqui no Copacol Agro pela equipe é a questão do consórcio, para a melhoria do solo. E sobre isso, o supervisor de pesquisa agrícola, João Roy, vai conversar com a nossa equipe. Bem-vindo, João. Muito obrigado. O que a gente consegue ver aqui e quais os principais resultados que vocês estão recolhendo aí a partir de consórcios entre milho e alguma outra cultura? Exato. A gente tem trabalhado há várias safras a possibilidade da gente melhorar o nosso sistema de produção com plantas de cobertura e continuar da mesma forma produzindo grãos. Então o consórcio ele tem essa característica, ele sempre vai ter presente uma planta de interesse econômico, que o exemplo mais clássico é o milho, e uma planta de cobertura que vai ter a função da gente melhorar o nosso solo. E a principal planta que a gente trabalha nesse consórcio é a braquiária. Os resultados que a gente tem ao longo dos últimos 4 anos, eles mostram que os ganhos no sistema produtivo eles são de pelo menos 10% de incremento no rendimento da cultura da soja, que ela é cultivada no período de verão, quando ela é semeada após um consórcio de milho com braquiária, por exemplo. E aqui vocês, além da braquiária, também trazem a demonstração de algumas outras plantas de cobertura. Quais são elas, João? Isso. Dentro do nosso sistema de produção, a gente tem o predomínio de milho com braquiária. E, além disso, a gente tem a soja inserida nesse sistema. Porém, a gente tem que pensar que existem outras regiões, outras condições que, às vezes, o trigo está inserido nesse sistema. E a gente tem que pensar em possibilidades de plantas que se adequam a esse sistema. Então, por exemplo, a gente tem mix de plantas que são, por exemplo, milheto, trigo mourisco e nabo, muito interessantes para a gente preencher esse período entre a soja e o trigo. E além disso, a gente tem propriamente as culturas de inverno, como a aveia preta e a aveia branca, que também são excelentes opções para o produtor ocupar esse espaço no sistema de produção quando a gente não tem culturas agrícolas de interesse econômico inserido nele. Em relação à comparação a aveia branca e a preta, quais as principais diferenças que vocês identificaram a partir do cultivo dessas variedades e qual teve melhor desempenho, por exemplo, aqui para a nossa região? Se a gente pensar do aspecto visando melhoria do sistema de produção pelo solo, a aveia preta ela vai ter uma característica mais interessante, principalmente por alguns aspectos. Ela tem maior rusticidade em relação à aveia branca, então ela consegue tolerar melhor estresse, tem uma maior capacidade de produção de biomassa na parte aérea e, além disso, no sistema radicular mais agressivo, ou seja, ela vai estar estruturando melhor o nosso solo. A aveia branca ela é mais interessante do ponto de vista onde o produtor ele quer ter uma cultura para gerar grãos, para ter colheitas e às vezes pode ser uma possibilidade para a fabricação de rações, por exemplo. Mas pensando em solo, a aveia preta acaba sendo a melhor opção que a gente tem entre as duas espécies. Muito bem. João, outro aspecto que eu acho que é legal a gente destacar aqui, voltando para o consórcio milho com braquiária, é que aqui vocês demonstraram como se fosse já no período pós-colheita, né? Exato, a gente quis trabalhar ela de forma isolada, solteira, aqui como ela se comportaria, e aqui também no período pós-colheita. E aí ela acaba sendo muito interessante, porque após a colheita do milho, sem o consórcio, é característico ter a presença de muitas plantas daninhas. Quando a gente tem a presença da braquiária, a gente consegue reduzir significativamente e, além de melhorar o nosso solo, a gente acaba reduzindo o custo de controle de plantas daninhas propriamente pela menor utilização de herbicidas. Então o produtor que está aqui hoje no Copacol Agro consegue ver uma demonstração dessas, um exemplo como esse, já se planejar para a safra do ano que vem, para ter esse tipo de manejo? Sim, a gente sempre vem fomentando ao longo do tempo essas práticas, então essa é a ideia da gente mostrar para o produtor começar a aplicar na propriedade dele e ir colhendo os frutos de todo esse processo de melhoria do sistema, porque quando a gente melhorar o nosso solo, consequentemente a gente vai melhorar sempre a produtividade das nossas culturas. Em relação a esse manejo, planejamento agronômico para fazer a utilização da braquiária, qual é a projeção, a proporção que o produtor precisa se preocupar? A braquiária existem diversas formas de ser implantadas. Uma delas que iniciou é na entrelinha, então uma linha de milho e outra de braquiária, mas a mais adotada atualmente é a gente fazer uma semeadura dessas sementes a lanço, às vezes pode ser numa terceira caixa da semeadora ou com equipamento que vai distribuir essas sementes na frente da semeadora. E aí a própria semeadora faz o processo de incorporação, a semeadora do milho. Então a gente trabalha
A quantidade de sementes por hectare ela é variável, então depende da situação, das condições de umidade, do tipo de semente, mas normalmente a gente trabalha em torno de 6 a 10 quilos por hectare de semente para a gente estar fazendo esse processo de semeadura. E além disso, após a instalação, dependendo de como ela vem se estabelecendo, é necessário a gente aplicar alguns herbicidas para fazer uma supressão, ou seja, reduzir um pouco a velocidade de crescimento para ela não interferir na produtividade do milho.